Olá, pessoal. Meu nome é Cristine Rose Cavalcante, sou médica ginecologista, psicóloga, sexóloga, mestra em educação pela Unicid São Paulo e escritora dos livros Faxina Sexual, Jogando os Entulhos na Lixeira e o Guia Prático de Terapia Sexual. Vamos saber agora o que é a terapia sexual. A terapia sexual é uma abordagem terapêutica extremamente utilizada para tratar, diagnosticar as queixas sexuais masculinas e femininas. É muito importante saber que o público-alvo para buscar um tratamento em terapia sexual pode ser homens ou mulheres, a partir da adolescência, que se considerem tendo uma queixa sexual, um problema sexual que está interferindo na sua qualidade de vida, no seu dia a dia, na sua parceria conjugal e afetiva, no seu trabalho. Então, qualquer insatisfação, seja ela de cunho pessoal ou alguma dificuldade de lidar com um determinado estímulo erótico, pode fazer com que você se sinta portador de uma queixa. E aí, você vai procurar o profissional. Bom, e que profissional é esse que você vai procurar para tratar essas queixas sexuais? Ele será um terapeuta sexual que terá uma formação médica e ou psicológica, ou seja, o terapeuta sexual só pode ser um médico que busque formação nessa área ou um psicólogo que também busque formação nessa área. E por qual razão será que apenas médicos e ou psicólogos podem se tornar terapeutas sexuais? Por uma simples razão, porque a maioria das queixas, elas são psicossomáticas, ou seja, uma queixa sexual, por mais que ela tenha uma etiologia, uma gênese orgânica, certamente ela alterou o psicológico desse sujeito. Então, basicamente, apesar de termos, e a gente vai observar isso posteriormente, queixas de etiologia orgânica, nós temos a maioria, 80 a 90%, gente, pasmem, 80 a 90% das queixas sexuais são psicogênicas, ou seja, são de origem psicológicas. Consequentemente, é o terapeuta sexual e não apenas o seu médico, seja ele o seu ginecologista, no caso de uma queixa sexual feminina, ou o urologista de uma queixa sexual masculina, ou simplesmente um psicólogo geral. Infelizmente, esses profissionais, se não tiverem uma capacitação na terapia sexual, eles não irão conseguir fechar adequadamente e principalmente tratar aquela queixa sexual. Bom, e essas queixas sexuais, elas recebem o nome de quê? De disfunções sexuais. Então, o que são as disfunções sexuais? Para que possamos entender o que são essas disfunções, é importante lembrarmos que todo sujeito, ele é capaz de responder a um estímulo erótico com desejo, com excitação e com orgasmo. Só que, em algumas situações específicas, por conta de algum acontecimento, seja ele de origem orgânica ou seja ele de origem psicológica, ele pode ter um bloqueio nessa sua resposta. E o que é um bloqueio nessa sua resposta? Muito simples. Ele vai ter uma dificuldade de responder àquele estímulo erótico ou com desejo, ele vai ter pouco desejo ou nenhum desejo frente àquele estímulo, ele vai ter dificuldade de se excitar. E aí, ele vai ter algumas alterações de excitação sexual. Ou ele não consegue ter orgasmo. Então, nesse aspecto, esse sujeito, ele vai ter uma disfunção sexual, que é nada mais, nada menos do que um bloqueio da resposta sexual humana, uma dificuldade do indivíduo lidar com o estímulo erótico, com desejo, excitação e orgasmo. Bom, então é importante sabermos que a etiologia dessas disfunções sexuais, elas podem ser orgânica, ou seja, é aquele sujeito que teve alguma anomalia orgânica, congênita, ou aquele sujeito que tem algumas doenças, sejam elas endócrinas, cardiológicas, ginecológicas, ou aquele sujeito que ele passou a fazer uso de algumas drogas. É importante saber que tem um arsenal de drogas que podem interferir negativamente nessa resposta sexual humana. Por isso mesmo que é importante o profissional procurar saber, está usando alguma medicação? Se está usando, há quanto tempo você faz uso dessa medicação? Porque nós sabemos o quanto que elas podem interferir negativamente nessa resposta sexual humana. Bom, sabendo
que o que são as disfunções sexuais, que é exatamente, recapitulando, é aquele bloqueio da resposta sexual humana, aquela interrupção por alguma razão do desejo, da excitação ou do orgasmo. Vamos agora falar sobre quais são as queixas sexuais que comumente nos deparamos, tanto no universo sexual feminino quanto no universo sexual masculino. Iniciando por uma ordem hierárquica do quão é frequente chegar ao nosso consultório, dentre as queixas sexuais femininas, nós nos defrontamos, primeiro, com a inapetência sexual. Gente, o que é a inapetência sexual? A inapetência sexual é uma queixa sexual onde o sujeito vai ter uma diminuição ou uma ausência do seu desejo sexual. Quando nós vamos pensar quais são as possíveis causas que levam essa mulher a ter a inapetência sexual, nos deparamos com, primeiro, uma questão cultural. Essa mulher aprendeu desde toda a sua vida a inibir a sua libido. Depois a gente se depara com a habituação sexual, aqueles relacionamentos de longa duração, onde o casal ele começa a diminuir gradativamente a sua eroticidade. Eles começam a trocar aquela relação conjugal por uma relação muito mais de amizade. E também a preguiça sexual, ela elenca um dos fatores que levam à inapetência sexual feminina. Em segundo lugar, nos deparamos com a anorgasmia. Então, o que é a anorgasmia? É a dificuldade ou ausência de obtenção de orgasmo. Então, é aquela mulher que geralmente ela não se conhece. Ela tem total desconhecimento ou um desconhecimento parcial de como é o seu funcionamento sexual. Ela tem desconhecimento das suas estruturas genitais. Ela desconhece, por exemplo, que ela tem uma estrutura chamada de clitóris, que é extremamente importante para que ela consiga atingir o orgasmo. E muitas vezes, não apenas essa mulher, ela desconhece essas estruturas, como também a parceria desconhece e acaba tendo uma relação extremamente genital, o que vai fazer com que essa mulher, muitas vezes ela chega, ela diz que ela tem prazer sexual, mas o prazer sexual não chega às etapas de platô e, consequentemente, ela não atinge o orgasmo. Uma outra queixa é a dispareunia. A mulher, ela pode chegar queixando-se de dor durante ou após a penetração. Essa dor, ela tanto pode ser de origem superficial, ela diz que tem um incômodo, por exemplo, na hora em que ela vai ser penetrada. Ela sente que a abertura, que o introito da sua vagina está mais contraído e que ela sente dificuldade para a hora da penetração. Ou ela fala de uma dor pélvica profunda. Após a penetração, ela refere cólicas, dor abdominal e, consequentemente, isso a impede de ter desejo. Então, veja como o aparecimento de uma queixa sexual pode começar a desencadear uma outra queixa adjacente. Então, muitas vezes, o terapeuta sexual ele se depara com uma mulher que, além de portadora de dispareunia, por exemplo, ela também tem diminuição do desejo. Por conta de quê? Por conta da dor que ela sente durante a relação sexual dela. E a quarta queixa trata-se do vaginismo. O que é o vaginismo? É um espasmo na musculatura pubococcígea que a mulher faz de maneira involuntária devido a um medo que ela tem de que a penetração vai lhe causar dor. Então, essa mulher, muitas vezes, ela tanto pode ter um vaginismo total, onde ela não consegue, por hipótese alguma, ser penetrada, como ela pode ter um vaginismo parcial. Ela sente muita dificuldade de ser penetrada, ela sempre reage com muito temor à proximidade do seu parceiro sexual, porém, com muito esforço, com muito sacrifício, ela consegue. A emoção primária que determina o vaginismo é o medo. E, geralmente, esse medo que essa mulher tem, ele é também perceptível em outras áreas de sua vida. Bom, dessa forma, nós contemplamos um elenco de 4 queixas sexuais femininas. Recapitulando, a inapetência sexual, a anorgasmia, a dispareunia e o vaginismo. Bom, agora vamos tratar quais são as queixas sexuais masculinas. A inapetência, apesar de que culturalmente não estamos habituados a nos depararmos com um homem queixando-se de baixa libido, não é o que está acontecendo nos consultórios dos terapeutas sexuais. Ou seja,
cada vez mais o homem ele tem reclamado de falta de apetite sexual. E essa falta de apetite sexual, diferentemente do que leva a mulher a ter a inapetência, esse homem geralmente tem a inapetência muito vinculada ao estresse. As suas altas cargas de trabalho, de compromissos, a ideia de que ele tem que ser o provedor dele próprio e daquela família tem afetado bastante a libido masculina. Uma outra queixa são os distúrbios ejaculatórios. Quais são esses distúrbios ejaculatórios? Primeiro, o mais comum, aquele que um percentual muito alto de homens são portadores, a ejaculação prematura. É aquele homem que ele tem dificuldade de controlar a sua ejaculação. Então ele não consegue distinguir o momento em que ele está prestes a ejacular da ejaculação propriamente dita. Então quando ele percebe a ejaculação, ele já ejaculou. Geralmente, essa ejaculação prematura, ela tem como fator etiológico mais relevante um hábito adquirido por processo de aprendizagem. Ou seja, esse homem, geralmente, no seu histórico de vida, ele se deparou com uma iniciação sexual prematura, com pessoas que não tinham relacionamento afetivo com ele, que precisavam ser rápidas. Então, as masturbações repetidas. Então, com tudo isso, ele foi cada vez mais aprendendo. E aí, tornou-se um ejaculador prematuro. E que certamente isso vai começar a gerar incômodo nesse homem mais tarde, quando ele tiver uma relação sexual com uma parceria estável e que essa mulher ou essa outra parceria, no caso uma relação homossexual, comece a reclamar da brevidade, da precocidade com a qual ele chega ao orgasmo. Um outro distúrbio ejaculatório chama-se bloqueio ejaculatório. Totalmente adverso, totalmente contrário à ejaculação prematura, o bloqueio ejaculatório é a dificuldade ou incapacidade do homem em conseguir ejacular. E geralmente esse bloqueio ele está relacionado a alguns fatores etiológicos, como primeiro, uma fobia muito grande de que a parceira engravide. Então ele acaba bloqueando inconscientemente essa ejaculação. Muitas vezes, esse homem teve uma educação sexual religiosa altamente punitiva, castrativa, e que ele aprendeu que ele não deveria desperdiçar essa ejaculação, a não ser que ele quisesse procriar. Então, esse homem, ele começa a ter uma dificuldade muito grande nesse componente ejaculatório. E, em outros casos, uma homossexualidade latente. É aquele homem que ele mantém uma relação heterossexual, portanto, ele tem desejos pelo mesmo sexo e se sente completamente bloqueado naquela relação conjugal. Uma outra queixa sexual pertinente ao universo masculino é a disfunção erétil. E acreditamos, enquanto sexólogos, que essa é uma das queixas mais dolorosas. Por quê? Porque o homem aprendeu a não falhar. Ele precisava mostrar a sua virilidade, a sua masculinidade, e isso deveria ser totalmente oposto à possibilidade dele ter uma disfunção erétil. Então, na grande maioria das vezes, o que gera o fator etiológico mais relevante da queixa erétil é o temor de desempenho. É aquele homem que, por alguma razão, ele tem uma ansiedade muito grande em relação àquele ato sexual. Seja porque faz tempo que ele não tem atividade sexual, seja porque aquele estímulo erótico é extremamente excitante, então ele acaba muitas vezes falhando na hora H. É a falha extremamente habitual, comum, mas que na grande maioria das vezes esse homem, ele não tem nenhuma estrutura psicológica, egóica de admitir, de conseguir lidar adequadamente com aquela falha de ereção. Então, aquela falha que poderia ser situacional, circunstancial, torna-se de fato uma disfunção erétil. Bom, dessa forma, contemplamos o que são as disfunções sexuais, quais são as queixas comumente tratadas por nós terapeutas sexuais, seja no universo masculino, seja no universo feminino. Bom, diagnosticamos as queixas. E agora, o que fazer com essas queixas? Ou seja, como tratá-las? De que maneira a terapia sexual vai tratar cada uma dessas queixas? E aí, a gente se depara com o tratamento e as técnicas psicoterápicas. Toda queixa sexual
a princípio, ela deve ser tratada de uma maneira geral e, posteriormente, de uma maneira mais específica. O que quer dizer isso? Bom, é importante sabermos que existem, para o tratamento das queixas sexuais, técnicas chamadas gerais e técnicas chamadas específicas. Ou seja, toda vez que o paciente chega no consultório do terapeuta sexual, inicialmente ele será abordado para que esse terapeuta consiga identificar 4 áreas da personalidade desse sujeito. Primeiro, como andam as emoções desse homem ou dessa mulher? Como é que anda os processos cognitivos? Quais são as crenças, quais são os valores que povoam a psique desse sujeito? Então é preciso trabalhar a cognição. Depois vamos trabalhar a comunicação. Essa pessoa consegue lidar facilmente com a maneira de comunicar-se com o outro? Consegue ser assertivo? Ou muitas vezes tende a ir para um perfil de agressividade ou um perfil de extrema timidez? Então é preciso trabalhar a arte do diálogo, a comunicação, pois sabemos o quanto que várias queixas sexuais se mantêm ali contaminando o setting conjugal por conta da dificuldade do diálogo. Em seguida, é importante também tratarmos os processos orgânicos. Sabemos que toda queixa sexual, quando chega ao nosso consultório, na grande maioria das vezes, trata-se, gente, de uma queixa crônica. E o que quer dizer uma queixa crônica? É aquele sujeito que está sendo portador daquela dificuldade há anos, há muitos anos, muitas vezes. E, consequentemente, esse corpo, ele começa a sofrer. Por quê? Como dizia Reich, a toda couraça caracterial psíquica existe uma couraça muscular somática correspondente. O que quer dizer isso? A tudo aquilo que vamos guardando na nossa psique vai haver um reflexo no nosso corpo, no somático. Então, na grande maioria das vezes, se faz necessário trabalharmos com técnicas de relaxamento. Esse sujeito portador dessa queixa crônica precisa aprender a relaxar, a identificar suas zonas de tensão corporal. Porque para que esse jogo erótico ele aconteça de maneira fácil, saudável, é importante, é relevante que esse corpo esteja relaxado. Então, dessa forma, vamos tratar inicialmente a queixa sexual sem darmos valor à especificidade dessa queixa. Então, recapitulando, primeiramente vamos tratar as emoções desse sujeito, a forma cognitiva que ele trata as questões sexuais, a sua maneira de comunicar-se consigo mesmo e com o outro e os processos orgânicos. Para que, após trabalharmos com essas queixas, com essas técnicas, através das gerais, vamos passar para as técnicas específicas. Quais são as técnicas específicas? Primeiramente, o que são essas técnicas específicas? São aquelas que visam tratar a queixa sexual propriamente dita. Então, agora, nesse momento, nós vamos ver, esse sujeito é portador de quê? É de uma inapetência sexual? É de uma dispareunia, de um vaginismo, de uma anorgasmia? É uma ejaculação prematura? É um bloqueio ejaculatório? É uma disfunção erétil? Então, dependendo da queixa, nós vamos começar a traçar um protocolo de técnicas específicas que vamos tratar gradativamente. E nas técnicas específicas, que são várias, é importante que o terapeuta sexual ele tenha uma visão. Que visão é essa? Que ele possa inicialmente, tratar as queixas sexuais com as técnicas específicas mais amplas, para que depois, gradativamente, ele vá tratando com queixas mais específicas. Ou seja, vamos trabalhar técnicas do tipo técnicas de autofocagem, exercícios de Kegel, vamos trabalhar manobra de ponte, vamos trabalhar treino e partilha de fantasias, vamos tratar a pornografia, vamos tratar a focagem das sensações, vamos tratar no universo masculino o desbloqueio ejaculatório, a técnica do stop-start, a técnica de squeeze. Então, é um arsenal muito amplo para que possamos tratar especificamente cada queixa.